Pasta 28. Lei 28. Seja ousado. Julgamento. Inseguro quanto ao que fazer, não tente. Suas dúvidas e hesitações contaminarão seus atos. A timidez é perigosa. Melhor agir com coragem. Qualquer erro cometido com ousadia é facilmente corrigido com mais ousadia. Todos admiram o corajoso. Ninguém louva o tímido. Audácia e hesitação. Uma breve comparação psicológica. Audácia e hesitação despertam reações psicológicas diferentes em seus alvos. A hesitação coloca obstáculos no seu caminho. A audácia os elimina. Quando você compreender isso, verá que é essencial superar a sua timidez natural e praticar a arte da ousadia. Estes são alguns dos efeitos psicológicos mais pronunciados da audácia e a timidez. A mentira. Quanto mais ousada, melhor. Todos nós temos fraquezas e nossos esforços nunca são perfeitos, mas agir com audácia tem a magia de ocultar nossas deficiências. Os trapaceiros sabem que quanto maior a ousadia de uma mentira, mais convincente ela é. A audácia descarada torna a história mais verídica, distraindo a atenção das suas incoerências. Ao colocar em prática uma trapaça ou participar de algum tipo de negociação, vá mais longe do que planejou. Peça a lua e ficará surpreso com a frequência com a que a terá. Os leões rodeiam a presa hesitante. As pessoas têm um sexto sentido para as fraquezas alheias. Se, num primeiro encontro, você demonstra sua disposição de se comprometer, de ceder e se retrair, você desperta o leão até nas pessoas que não estão necessariamente sedentas de sangue. Tudo depende da percepção. E depois de visto como aquele tipo que rapidamente se coloca na defensiva, que está disposto a negociar e ser dócil, você vai ser controlado sem misericórdia. Coragem lembra medo, medo lembra autoridade. Um movimento corajoso faz você parecer maior e mais poderoso do que é. Se for repentino, com a velocidade e a dissimulação de uma serpente, inspira medo ainda maior. Ao intimidar com um movimento corajoso, você estabelece um precedente. Nos próximos encontros, as pessoas ficarão na defensiva, com terror de um novo ataque. Fazendo as coisas pela metade e de modo desanimado, você cava mais fundo a sua sepultura. Se você começa a agir sem estar totalmente confiante, estará colocando obstáculos no seu próprio caminho. Se surgir um problema, você ficará confuso, vendo opções onde elas não existem e criando, sem perceber, mais problemas ainda. Recuando diante do caçador, a lebre tímida cai mais rapidamente nas suas armadilhas. A hesitação cria lacunas, a coragem as desfaz. Quando você para pensar, quando você hesita, cria uma lacuna que dá aos outros tempo para pensar também. Sua timidez contagia as pessoas com uma estranha energia, criando constrangimento. A dúvida surge de todos os lados. A coragem desfaz essas lacunas. A rapidez de movimento e a energia da ação não dão aos outros espaço para dúvidas e preocupações. Na sedução, a hesitação é fatal. Faz a sua vítima ter consciência das suas intenções. O movimento corajoso coroa de triunfo a sedução, não dá tempo para reflexões. A audácia distingue você do rebanho. A coragem lhe dá presença e o faz parecer maior. O tímido se mistura com papel de parede, o corajoso chama a atenção, e o que chama a atenção atrai poder. É impossível desviar o olhar do audacioso. Ficamos ansiosos para ver qual será o seu próximo movimento. A lei observada. Observância 1. Em maio de 1925, 5 dos mais bem-sucedidos sucateiros franceses foram convidados para uma reunião oficial, porém altamente confidencial, com o vice-diretor-geral dos Correios e Telégrafos, no Hotel Crillon, na época o mais luxuoso de Paris.
Quando os negociantes chegaram, foi o próprio diretor-geral, um tal de Monsieur Lustig, que os recebeu numa suíte sofisticada no último andar. Os negociantes não podiam imaginar o motivo do convite e estavam explodindo de curiosidade. Depois dos drinks, o diretor explicou. Senhores, disse ele, este é um assunto urgente que requer sigilo total. O governo vai ter de desmontar a Torre Eiffel. Os negociantes ouviram pasmos, e em silêncio enquanto o diretor explicava que a torre, como divulgado recentemente nos jornais, estava precisando urgentemente de reparos. Tinha sido projetada originalmente como estrutura temporária para a exposição de 1889, e o custo da sua manutenção havia subido muito ao longo dos anos, e agora, numa época de crise fiscal, o governo teria que gastar milhões para consertá-la. Muitos parisienses a consideravam um horror e gostariam muito de vê-la desaparecer de cena. Com o tempo, até os turistas a esqueceriam. Ela continuaria existindo nas fotografias e nos cartões postais. Senhores, disse Lustig, estão todos convidados a fazer uma oferta ao governo pela Torre Eiffel. Ele deu aos negociantes folhas de papel com o timbre do governo, cheias de números, tais como a tonelagem do metal da torre. Os olhos deles se esbugalharam, calculando quanto ganhariam com a sucata. Em seguida, Lustig os acompanhou até uma limusine que os levou até a Torre Eiffel. Exibindo um distintivo oficial, ele os guiou pela área, temperando a visita com anedotas engraçadas. No final agradeceu e lhes deu 4 dias para entregarem suas ofertas na sua suíte no hotel. Dias depois de feitas as ofertas, um dos 5, um certo Monsieur P., recebeu a notícia de que vencera a concorrência e, para garantir a venda, deveria se apresentar na suíte do hotel dentro de 2 dias, levando um cheque visado de mais de $250.000, o equivalente hoje a cerca de $1 milhão, 1/4 do preço total. No ato da entrega do cheque, ele receberia os documentos confirmando a sua propriedade da Torre Eiffel. Monsieur P. ficou entusiasmado, ficaria na história como o homem que tinha comprado e desmontado um infame marco. Mas, ao chegar à suíte com o cheque na mão, ele começou a duvidar do negócio. Por que marcar um encontro num hotel e não num prédio do governo? Por que não ouvir falar de outros funcionários? Seria uma brincadeira? Uma fraude? Ao ouvir Lustig discutindo os arranjos para transformar a torre em sucata, ele hesitou e pensou em desistir. Mas, de repente, ele percebeu que o diretor tinha mudado de tom. Em vez de falar da torre, ele estava se queixando do seu baixo salário, do desejo da mulher de possuir um casaco de peles, de como era exasperante trabalhar tanto e não ser valorizado. Ocorreu a Monsieur P. que este alto funcionário do governo estava querendo uma quantia por fora. O que ele sentiu, no entanto, não foi revolta, mas sim alívio. Agora tinha certeza de que Lustig estava falando a verdade, visto que todos os outros burocratas franceses com quem já tinha se encontrado inevitavelmente lhe pediram um pequeno suborno. Recuperada sua confiança, Monsieur P. molhou a mão do diretor com milhares de francos em cédulas, depois lhe entregou o cheque visado. Em troca, recebeu a documentação, inclusive uma vistosa escritura de venda. Ele saiu do hotel sonhando com os lucros e a fama que viriam a seguir. Conforme foram se passando os dias, entretanto, enquanto aguardava a correspondência do governo, Monsieur P. começou a perceber que havia alguma coisa errada. Alguns telefonemas esclareceram que não existia nenhum vice-diretor-geral Lustig e também nenhum plano para destruir a Torre Eiffel. Ele fora fraudado em $250.000. Monsieur P. não procurou a polícia. Ele sabia como ficaria sua reputação se a notícia de que tinha caído no conto do vigário mais absurdamente audacioso da história se espalhasse. Além da humilhação pública, seria suicídio em termos de negócio. Interpretação. Se o conde Victor Lustig, extraordinário trapaceiro, tivesse tentado vender o Arco do Triunfo, uma ponte sobre o Sena, uma estátua de Balzac, ninguém teria acreditado nele.
Mas a Torre Eiffel era grande demais, improvável demais, para fazer parte de uma fraude. De fato, era tão improvável que Lustig conseguiu voltar a Paris 6 meses depois e revender a Torre Eiffel para outro sucateador e por um preço bem mais alto, uma soma em francos equivalente hoje a mais de $1.500.000. O desmesurado engana o olho humano, distrai e nos assombra, e é tão evidente que não podemos imaginar que exista ali qualquer ilusão ou fraude. Arme-se de grandeza e coragem, estique as suas fraudes até onde puder, depois continue esticando. Se sentir que o otário desconfia, faça como o intrépido Lustig. Em vez de recuar ou baixar o preço, ele simplesmente o aumentou, pedindo e conseguindo um suborno. Pedindo mais, você coloca a outra pessoa na defensiva. Você corta o efeito prejudicial do compromisso e da dúvida, e a vence com a sua coragem. Observação 2. No seu leito de morte, Vasily III, grão-duque de Moscou e governante de uma Rússia semi-unida, proclamou o filho de 3 anos, Ivan IV, seu sucessor. Nomeou a jovem esposa Helena regente até que Ivan alcançasse a maioridade e pudesse governar sozinho. A aristocracia, os boiardos, intimamente se regozijou. Durante anos, os duques de Moscou vinham tentando ampliar a sua autoridade sobre a gleba dos boiardos. Morto Vasily, deixando uma simples criança de 3 anos como seu herdeiro e uma jovem mulher encarregada de cuidar do ducado, os boiardos conseguiriam fazer baixar os ganhos dos duques, arrebatar o controle do Estado e humilhar a família real. Consciente desses riscos, a jovem Helena foi procurar o seu fiel amigo, o príncipe Ivan Obolensky, para ajudá-la a governar. Mas depois de 5 anos como regente, ela morreu de uma hora para outra, envenenada por um membro da família Shuisk, o clã boiardo mais temível. Os príncipes Shuisk passaram a controlar o governo e colocaram Obolensky na prisão, onde morreu de fome. Aos 8 anos de idade, Ivan agora era um órfão desprezado e qualquer membro da sua família ou boiardo que se interessasse por ele era imediatamente banido ou morto. Assim Ivan vagava pelo palácio, faminto, mal vestido e quase sempre se escondendo do Shuisk, que o tratavam grosseiramente quando o viam. Ocasionalmente eles o procuravam, o vestiam com trajes reais, entregavam-lhe um cetro e o sentavam no trono, uma espécie de ritual ridículo para satirizar suas pretensões reais. Em seguida o enxotavam. Certa noite vários deles perseguiram o metropolitano, chefe da igreja russa, pelo palácio, e ele procurou refúgio junto com Ivan. O menino assistiu horrorizado ao Shuisk invadirem o seu quarto, gritando insultos e espancando sem dó nem piedade o metropolitano. Ivan tinha outro amigo no palácio, um boiardo de nome Vorontsov, que o consolava e aconselhava. Um dia, entretanto, enquanto ele, Vorontsov e o mais recente metropolitano conferenciavam no refeitório do palácio, vários Shuisk entraram precipitadamente, bateram em Vorontsov e insultaram o metropolitano rasgando suas roupas. Em seguida, baniram Vorontsov de Moscou. O tempo todo Ivan se manteve rigidamente calado. Para os boiardos parecia que o plano dera certo. O jovem se transformara num idiota obediente e aterrorizado. Podiam ignorá-lo agora até deixá-lo em paz. Mas na noite de 29 de dezembro de 1543, Ivan, agora com 13 anos, convidou o príncipe Andrei Shuisk para vir ao seu quarto. Quando o príncipe chegou, o aposento estava repleto de guardas palacianos. O jovem Ivan então apontou para Andrei e mandou que os guardas o prendessem, o matassem e jogassem o seu corpo para os cães de caça no canil real. Em seguida, mandou prender e banir do país todos os companheiros de Andrei.
Apanhados de surpresa pela sua súbita coragem, os boiardos agora morriam de medo daquele jovem, o futuro Ivan, o terrível, que tinha planejado e esperado 5 anos para executar um único ato rápido e corajoso que lhe garantiu o poder durante muito tempo. Interpretação. O mundo está cheio de boiardos, homens que desprezam você, que temem a sua ambição e protegem ciumentamente as suas áreas cada vez menores de poder. Você deve estabelecer a sua autoridade e conquistar o respeito, mas assim que os boiardos perceberem a sua crescente audácia, vão agir para contrariar você. Foi assim que Ivan enfrentou essa situação. Ele ficou quieto, sem revelar ambição ou descontentamento. Ele esperou e, quando chegou a hora, atraiu para o seu lado os guardas do palácio. Os guardas odiavam os cruéis Shuisk. Assim que eles concordaram com o plano de Ivan, ele atacou com a rapidez de uma serpente, apontando para Shuisk e não lhe dando tempo para reagir. Negocie com um boiardo e você estará lhe dando oportunidades. Um pequeno compromisso torna-se o ponto de apoio para acabar com você. Um súbito movimento audacioso, sem discussões ou avisos, desfaz esses pontos de apoio e aumenta a sua autoridade. Você aterroriza os que duvidavam e desprezavam e conquista a confiança dos muitos que admiram e glorificam quem tem coragem. Observância 3. Em 1514, Pietro Aretino, de 22 anos de idade, trabalhava como um mísero ajudante de cozinha na casa de uma rica família romana. Ele ambicionava ser um escritor importante, inflamar o mundo com o seu nome, mas como um simples lacaio seria capaz de realizar tais sonhos. Naquele ano, o Papa Leão X recebeu o rei de Portugal, uma embaixada que incluía muitos presentes, sendo o mais óbvio entre eles um grande elefante, o primeiro em Roma desde a época do Império. O pontífice adorou o elefante e o enchia de atenções e presentes, mas apesar do seu amor e dos seus cuidados, o elefante, que se chamava Rano, caiu mortalmente doente. O Papa convocou médicos que deram ao elefante 200 quilos de purgante, mas que de nada adiantaram. O animal morreu e o Papa ficou de luto. Para se consolar, ele chamou o grande pintor Rafael e mandou que ele pintasse um quadro em tamanho natural de Rano para colocar sobre o túmulo do animal com uma inscrição. O que a natureza levou, Rafael, com sua arte, restaurou. Naquela semana, circulou um panfleto por toda a Roma que despertou muitas risadas, com o título A Última Vontade e Testamento do Elefante Rano. Trazia escrito em parte: para meu herdeiro, o cardeal Santa Croce, deixo meus joelhos para que possa imitar a minha genuflexão. Para meu herdeiro cardeal Santi IV, deixo minhas mandíbulas para que ele possa mais rapidamente devorar todas as receitas de Cristo. Para meu herdeiro cardeal Médici, deixo minhas orelhas para que ele possa saber o que todos estão fazendo. Para o cardeal Grassi, famoso por sua luxúria, o elefante deixou a parte adequada e exagerada da sua própria anatomia. E assim seguiu o anônimo panfleto sem poupar nenhum dos grandes homens de Roma, nem mesmo o Papa. Com cada um, o alvo era a sua fraqueza mais conhecida. O panfleto terminava com um verso: cuide de ter como amigo Aretino, pois é um mau inimigo para se ter. Só com suas palavras ele pode arruinar o Santo Papa. Portanto, que Deus proteja a todos da sua língua. Interpretação. Com um único e curto panfleto, Aretino, filho de um sapateiro pobre e uma criada, se tornou famoso. Todos em Roma correram para ver quem era este ousado jovem. Até o Papa, divertindo-se com sua audácia, o procurou e acabou lhe dando emprego. Com o passar dos anos, ele ficou conhecido como o flagelo de Deus, e sua língua ferina lhe conquistou o respeito e o medo dos grandes, desde o rei da França até o imperador dos Habsburgo. A estratégia de Aretino é simples. Quando você é pequeno e desconhecido, como era Davi, precisa encontrar um Golias para atacar. Quanto maior o alvo, mais atenção você chama. Quanto mais corajoso o ataque, mas você se distingue da multidão e mais admirado será.
A sociedade está repleta de gente com ideias ousadas, mas sem estômago para imprimi-las e publicá-las. Dê voz ao sentimento do público. A expressão de sentimentos em comum é sempre poderosa. Procure o alvo mais evidente possível e dê o seu tiro mais audacioso. O mundo gostará do espetáculo e você dará ao pobre diabo, isto é, você, glória e poder. As chaves do poder. Em geral, somos todos tímidos. Queremos evitar tensões e conflitos e agradar a todo mundo. Podemos imaginar uma ação corajosa, mas raramente a levamos a efeito. Ficamos assustados com as consequências com que os outros podem pensar de nós, com a hostilidade que despertaremos se ousarmos ir mais além. Embora possamos disfarçar nossa timidez como uma preocupação com os outros, um desejo de não ofender ou magoá-los, na verdade é o contrário. Estamos preocupados realmente com nós mesmos e com a imagem que os outros fazem de nós. A coragem, por outro lado, é direcionada para fora e costuma fazer as pessoas se sentirem mais à vontade, visto que é menos reservada e menos reprimida. Pode-se ver isso mais claramente na sedução. Todos os grandes sedutores vencem pelo atrevimento. A audácia de Casanova não se revelava na sua ousada abordagem da mulher desejada, ou nas audaciosas palavras com que a elogiava, mas na sua capacidade de se entregar a ela totalmente e fazê-la acreditar que faria qualquer coisa por ela, até arriscar a própria vida, o que de fato ele fez algumas vezes. A mulher a quem ele dedicava suas atenções compreendia que ele não estava lhe escondendo nada, e isto era infinitamente mais enaltecedor do que elogios. Em nenhum momento durante a sedução ele mostrava hesitação ou dúvida, simplesmente porque nunca sentiu isso. Parte do encanto de estar sendo seduzido é que isto nos faz sentir envolvidos, temporariamente fora de nós mesmos e das dúvidas habituais que permeiam nossas vidas. No momento em que o sedutor hesita, quebra-se o encanto, porque nos tornamos conscientes do processo, do seu esforço deliberado para nos seduzir, do seu constrangimento. A coragem direciona a atenção para fora e mantém viva a ilusão. Ela não induz a deselegância ou embaraço. Por isso admiramos o corajoso e preferimos ficar perto dele, porque a sua autoconfiança nos contagia e nos arranca do nosso próprio reino de introspecção e reflexões. Raros são os que nascem ousados. Até Napoleão teve de cultivar hábitos no campo de batalha, onde ele sabia que isso era uma questão de vida ou morte. Nos ambientes sociais, ele era desajeitado e tímido, mas tentava superar essa deficiência e ser ousado em todas as áreas da sua vida, porque reconhecia o tremendo poder da ousadia, porque sabia que ela era capaz de literalmente tornar um homem maior, mesmo alguém como Napoleão, que fosse obviamente pequeno. Vemos também esta mudança em Ivan, o Terrível, um menino inofensivo que se transforma de repente num jovem enérgico e autoritário, simplesmente apontando com um dedo e assumindo uma atitude corajosa. Você deve praticar e desenvolver a sua ousadia e encontrará frequentemente ocasiões para usá-la. O melhor lugar para começar quase sempre é o delicado mundo das negociações, particularmente aquelas discussões em que lhe pedem para fixar o seu próprio preço. Quantas vezes nos desvalorizamos pedindo muito pouco? Quando Cristóvão Colombo propôs que os espanhóis financiassem a sua viagem para as Américas, exigiu também com insana ousadia o título de Grande Almirante dos Oceanos. A corte concordou. O preço que ele fixou foi o que recebeu. Exigiu ser tratado com respeito, e foi. Henry Kissinger também sabia que nas negociações fazer exigências ousadas funciona melhor do que começar com concessões gradativas e tentar satisfazer o outro. Coloque o seu preço lá em cima e depois, como fez o conde Lustig, suba mais ainda. Imagem: o leão e a lebre.
O leão não interrompe o seu caminho, seus movimentos são muito ágeis, suas mandíbulas muito rápidas e poderosas. A tímida lebre fará de tudo para fugir ao perigo, mas, na sua pressa de fugir, tropeça nas armadilhas e vai parar na boca do inimigo. A autoridade. Eu certamente acho que é melhor ser impetuoso do que prudente, pois a sorte é uma mulher e é preciso, se deseja dominá-la, conquistá-la pela força, e é visível que ela se deixa dominar pelo ousado, de preferência ao que age friamente, e, portanto, como uma mulher, ela é sempre amiga dos jovens, pois são menos cautelosos, mais ferozes e a dominam com mais audácia. Nicolau Maquiavel, 1469-1527. Compreenda. Se a ousadia não é natural, a timidez também não. Ela é um hábito adquirido porque se quer evitar conflito. Se você está dominado pela timidez, portanto, livre-se dela. O medo que você sente das possíveis consequências de uma ousadia não é proporcional à realidade, e de fato a timidez tem consequências piores. Seu valor é rebaixado e você cria um ciclo vicioso de dúvidas e desastres. Lembre-se, os problemas criados por uma atitude ousada podem ser disfarçados até remediados por uma ousadia ainda maior. O inverso. A ousadia não deve ser uma estratégia por trás de todas as suas ações. É um instrumento tático para ser usado no momento certo. Planeje e pense com antecedência e que o elemento final seja o movimento ousado que lhe dará o sucesso. Em outras palavras, visto que a ousadia é uma reação aprendida, também se aprende a controlá-la e utilizá-la à vontade. Passar pela vida armado apenas de audácia seria cansativo e também fatal. Você ofenderia muita gente, como provam os que não conseguem controlar a sua audácia. Uma dessas pessoas foi Lola Montez. Sua ousadia lhe trouxe triunfos e a fez seduzir o rei da Baviera. Mas como não conseguia se controlar, a ousadia causou também a sua ruína. Na Baviera, na Inglaterra, para onde quer que ela voltasse, ela ultrapassou os limites entre a coragem e a aparente crueldade, insanidade até. Ivan o Terrível teve o mesmo destino. Quando o poder da ousadia lhe trouxe o sucesso, ele se prendeu a ela a tal ponto que ela se tornou durante toda a sua vida um padrão de violência e sadismo. Ele perdeu a capacidade de saber quando era conveniente ou não ser ousado. A timidez não tem lugar no reino do poder, mas com frequência será vantajoso para você fingir que é tímido. Aí, é claro, não se trata mais de timidez, mas de uma arma ofensiva. Você está iludindo os outros, exibindo uma timidez, para lhes mostrar as suas garras corajosamente mais tarde. Notas. Os dois aventureiros. O caminho do prazer não leva à glória. Os prodigiosos feitos hercúleos foram resultado de muita aventura, e embora quase nada exista na fábula ou na história que mostre que ele tivesse rivais, ainda assim está registrado que um cavaleiro errante, na companhia de um amigo aventureiro, buscou fortuna num país romântico. Não tinha ido muito longe quando seu companheiro observou um poste no qual estava escrito o seguinte: bravo aventureiro, se desejar descobrir o que um cavaleiro errante jamais viu, tem apenas de atravessar esta torrente e levar nos braços um elefante de pedra e transportá-lo de um só fôlego até o alto da montanha, cujo nobre topo parece se confundir com o céu. Mas, disse o companheiro do cavaleiro, as águas podem ser tão profundas quanto rápidas, e embora tenhamos que atravessá-las, por que devemos nos sobrecarregar com o peso de um elefante? Que empresa absurda! E filosoficamente, calculando bem, observou que o elefante poderia ser carregado 4 passos. Mas levá-lo até o topo da montanha de um só fôlego não estava no poder de um mortal, a não ser que fosse um elefante anão, para ser colocado na ponta de um palito, e aí que mérito haveria nessa aventura? O argumentador então partiu.
Mas o aventureiro apressou-se a atravessar as águas de olhos fechados. Nem a profundidade, nem a violência o impediram, e, segundo a inscrição, ele viu o elefante deitado na outra margem. Ele o pegou e carregou até o topo da montanha, onde viu uma cidade. Um guincho do elefante assustou a cidade, que se armou enfurecida. Mas o aventureiro, nem um pouco intimidado, estava resolvido a morrer como herói. O povo, entretanto, ficou pasmo com a sua presença, e ele ficou atônito ao ouvir que o proclamavam sucessor do seu rei, morto recentemente. Grandes feitos são alcançados só pelos espíritos aventureiros, aqueles que calculam com demasiada precisão todas as dificuldades e obstáculos que poderão surgir no seu caminho, perdem na hesitação um tempo que os mais ousados usam para propósitos mais elevados. Fábulas, Jean de La Fontaine, 1621-1695. Ponha-se a trabalhar sempre sem receio de imprudências. O medo do fracasso na mente de quem age já é, para o observador, evidência de fracasso. Ações são perigosas quando há dúvida quanto à sua sensatez. Seria mais seguro não fazer nada. Baltasar Gracian, 1601-1658. A história de Hu Saeng. Numa casinha de teto baixo no vale de Namsan, vivia um casal pobre, o senhor e a senhora Hu Saeng. O marido há 7 anos se aposentara e só fazia ler no seu frio quarto. Certo dia, a mulher toda chorosa lhe disse: "Olha aqui, meu bom homem, de que adianta tanta leitura? Passei a minha juventude lavando e costurando para os outros, e mesmo assim não tenho outro casaco ou saia para vestir. E não como nada há 3 dias. Estou com fome e com frio. Não aguento mais." Ouvindo estas palavras, o estudioso de meia-idade fechou o livro, levantou-se e, sem dizer nada, saiu de casa. Chegando ao centro da cidade, ele interpelou um cavalheiro que vinha passando. "Alô, meu amigo, quem é o homem mais rico da cidade?" Pobre camponês, não conhece Beyoncé, o milionário? Sua casa de telhado cintilante e 12 portões é logo ali. Hu Saeng virou seus passos para a casa do homem rico. Atravessou o grande portão, escancarou a porta da sala de visitas e se dirigiu ao seu anfitrião. "Preciso de 10.000 yangues para o meu negócio e quero que você me empreste o dinheiro." "Tudo bem, senhor. Para onde manda o dinheiro?" "Para o mercado Ansong, aos cuidados de um agente comercial." "Muito bem, senhor. Mandarei para Kim, o maior agente comercial do mercado Ansong. O senhor receberá o dinheiro lá. Adeus, senhor." Quando Hu Saeng se foi, os outros hóspedes na sala perguntaram a Beyoncé por que dera tanto dinheiro a um estranho com aparência de mendigo e cujo nome de família não conhecia. Mas o homem rico retrucou com expressão triunfante. Mesmo vestido com trapos, ele falou claramente o que queria, sem trair um sentimento de vergonha ou inferioridade, ao contrário das pessoas comuns que querem dinheiro emprestado para pagar dívidas. Um homem assim é louco ou tem confiança no negócio que vai fazer. A julgar por seu olhar destemido e voz retumbante, ele é um homem incomum, com um cérebro sobre-humano, merecedor da minha confiança. Eu conheço o dinheiro e conheço os homens. O dinheiro em geral torna um homem pequeno, mas um homem como ele faz o dinheiro crescer. Estou feliz de ter ajudado um grande homem a fazer um grande negócio. Nos bastidores dos palácios reais da Coreia, Ha Tae-hung, 1983. O medo, que sempre aumenta as coisas, dá corpo a todas as suas fantasias, que assumem a forma, seja lá do que for, que imaginem existir no pensamento do inimigo. Daí que pessoas medrosas raramente deixam de vivenciar transtornos reais ocasionados por riscos imaginários. E o duque, cuja característica predominante era estar sempre cheio de temores e desconfianças, era, de todos os homens que conheci, o mais capaz de pisar em falso pelo medo que tinha de cair, sendo nisso semelhante às lebres. Cardeal de Retz, 1613-1679. O menino e a urtiga.
O menino que brincava no campo se espetou numa urtiga. Correu para casa, procurando a mãe, e lhe disse que mal tinha tocado aquela erva irritante e ela lhe espetara. Foi porque você a tocou de leve, meu filho, disse a mãe. Da próxima vez, agarre-a com força e ela não o machucará. O que você fizer, faça-o com ousadia. Fábulas de Esopo, século VI a.C. Como ser vitorioso no amor. Mas com aqueles que tocam o seu coração, notei que você é tímido. Esta qualidade pode afetar uma burguesa, mas você deve usar outras armas para atacar o coração de uma mulher do mundo. Eu lhe digo, em nome das mulheres, não há uma só de nós que não prefira uma leve indelicadeza a demasiada consideração. Os homens perdem mais corações pela falta de jeito do que a virtude o salva. Quanto mais tímido um amante se mostrar, mais o nosso orgulho se preocupará em espicaçá-lo. Quanto mais respeito ele tiver pela nossa resistência, mais respeito exigiremos dele. Gostaríamos de dizer aos homens: por piedade, não nos suponham tão virtuosas, vocês nos forçam a exagerar. Estamos continuamente lutando para esconder o fato de que nos permitimos ser amadas. Coloque uma mulher em posição de dizer que ela cedeu apenas a uma espécie de violência ou a surpresa, convença-a de que você não a subestima, e eu responderei por ela. Um pouco mais de coragem da sua parte deixaria os dois à vontade. Lembre-se do que M. de la Rochefoucauld lhe disse recentemente. Um homem sensato, apaixonado, pode agir como um louco, mas não deve nem pode agir como um idiota. Life, Letters and Epicurean. Philosophy of Ninon de L'Enclos, 1620-1705. Fim de notas.